Fala pessoal, bom dia. Vocês estão ouvindo a gente? Bem-vindos a mais um webinar da Iniciativa Z. Hoje a gente vai falar de um tema que eu vejo que o pessoal gosta bastante, tem um pouquinho de dificuldade às vezes, que é alguma coisa um pouquinho nova. E eu trouxe o Eduardo aqui para falar sobre o processo de instalação do ZOSMF. Pessoal, bom dia. Tudo bem? Então vamos ao seguinte, deixa eu tentar trazer aqui a apresentação para a gente começar. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esse processo de instalação do ZOSMF. Deixa eu só me dar um minutinho para eu fazer o share aqui. Tá dando para ver a apresentação aí, William? Tá sim. Tá aparecendo aqui, pode. Tá legal. Bom, então primeiro me apresentar, né? Meu nome é Eduardo, eu sou um ZOS System Programmer da IBM. Eu trabalho tanto atendendo contas quanto para o time global da IBM, né, onde a gente driva várias iniciativas sobre padronização, automatização, melhores práticas, e o ZOSMF ele está no meio de tudo isso. Então, ele é um tema hoje em dia muito importante, né, no mainframe. Ele abre as portas do mainframe, vamos dizer assim, para participar de um data center junto com o ambiente distribuído. Então, o ZOSMF ele traz essas ferramentas e a integração, tá? Então, o que a gente vai cobrir hoje aqui nesse lab, tá? Então, nós vamos... Eita, pera. Não, tá aqui. Então, nós vamos cobrir alguns jobs, né, que eu preparei de instalação. Então, eu tenho aí um primeiro job, que é o ZOSMF Dell. Esse é caso vocês queiram começar no ambiente de teste de vocês do zero, falar, comecei minha instalação, mas não deu certo, então vamos lá, eu vou começar do zero. Vocês vão poder usar esse job para deletar todos os recursos e começar uma instalação do zero. Tem um job ZOSMF Copy, que ele vai copiar a proclib e a parmlib da samplib, zerado. Você tem um job para listar os recursos do ZOSMF. Tem um job que é o ZOSMF USS, que eu renomeei ele, na verdade, para 26, mas está lá embaixo, que ele conserta as permissões do file system. Embora a gente não vá cobrir, eu tenho dois jobs aqui também para fazer o setup inicial do CA e do CFZ-CIM, que são dois componentes que o ZOSMF precisa para funcionar. E eu coloquei um job de sample também para vocês definirem root global, caso vocês não tenham, é aconselhável. Tá? Então, aqui, nesse slide, a gente tem uma descrição dos jobs e do que cada um faz e da onde que esse job veio. Tá? Os jobs sublinhados em verde, eles são os jobs do ZOSMF Core. Então, para você ter um mínimo do ZOSMF, você vai ter que rodar pelo menos esses que estão aí em verde, tá? Mas aqui a gente vai fazer uma instalação completa. Tá? E aí, eu coloquei aí no meio a origem. Quando vocês virem aí Mainframe Service Line Engineer, é porque é o time que eu trabalho dentro da IBM. Então, esse sample não foi dado pela samplib do ZSMF, foi alguma coisa que a gente colocou a mais para vocês. Tá? Então, aí tem um descritivo, né, de cada um, enfim, de onde veio, de onde foi copiado, né, caso chegue aí ano que vem e essa apresentação já esteja um pouco defasada, você pode trazer o job direto da samplib. Tá? Então, vão ser aqui um total de 27 jobs, tá? Vamos conversar só um pouquinho antes de começar essa instalação, né? Então, a gente falou que precisa do CFZ-CIM e precisa do CEA também. O CIM, ele é o servidor de instrumentação do ZOS, né? Então, o CIM, ele trabalha embaixo de um protocolo WBEM, né? Que é o protocolo bem conhecido aí pela indústria, não só no ZOS, e ele serve para a gente interfacear com vários componentes do ZOS, tanto para pegar informação, quanto para tomar algum tipo de ação. Então, como vocês podem ver aí no quadrinho da direita, né, a gente tem um exemplo, né, do incident log, que é o
plugin do ZOSMF, então ele trabalha junto com o CIEM, tem um provider lá no CIEM que chama IBM ZOS Incident, que lê o seu dump directory lá do ZOS e vê o que você tem de dumps lá no seu dump directory e mostra na tela. Tá? Assim como quando eu uso uma função do ZOSMF para cancelar um job lá no JES, ele vai através do CIEM, tem um provider lá do JES, onde ele faz o trigger dessa ação. Isso tudo vai via CIEM. Tá? Se você não faz o setup do CIEM, essas funções não vão funcionar. Tá? Aqui eu coloquei também um exemplo, existe um navegador também, né, para o CIEM, que ele chama eQt, e também tem alguns outros, onde você consegue fazer, navegar de fato, né, no CIEM, você pega a máquina, como vocês estão vendo ali na esquerda, ZOS Systems, daí tem o nome das LPARs, e aí você vai clicando no maisinho, ele vai abrindo para você tudo que tem lá dentro, e aí você consegue ver, por exemplo, ZOS Logical Disk, você traz todos os discos que estão nessa LPAR e etc. Tá? Aqui também a gente tem o CEA. O CEA, ele é o próximo componente, ele conversa direto com o TSO, então sempre que você vai usar alguma função do ZSMF que usa TSO, ele vai através do CEA, ele cria uma seção de TSO, dá o comando ou pega algum recurso lá do TSO e volta para você no ZOSMF, tá? Então, o ZOSMF, ele é essa capa bem grande que tem por cima, mas que ele usa essas funções aqui embaixo do ZOS para pegar as funções que a gente precisa, tá? Então, quais são as funções? Eu falei um pouquinho, né, que tinha alguns jobs que iam instalar as funções core do ZOSMF. Então, quais são essas funções core do ZOSMF? As funções core, elas são as funções que você não precisa habilitar via parmlib para elas funcionarem. Elas vão funcionar, é assumido que essas funções vão funcionar assim que você terminar o setup. Tá? Então, esses são aqueles jobs verdinhos que a gente falou lá atrás. Então, eles são Welcome Page, Notifications, Workflows, Links, Application Link Manager, Import Manager, User Statistics, ZOSMF Settings, System e Diagnostic Assistant. Tá? Esses jobs aqui, que eu vou compartilhar com vocês depois, eu não consegui fazer o upload no repositório antes, então vou ter que fazer isso depois. Eles são baseados no ZOS 2.4. Então, se você ainda está no 2.2 ou no 2.3 e já quer ficar preparado para o 2.4, não tem problema algum você rodar esses jobs e já definir esses recursos adiantadamente, tá? Então, antes da gente começar, se você ainda não instalou o ZOSMF antes, provavelmente você ainda não tem uma proclib, uma parmlib lá do ZOSMF, então você vai ter que fazer um job de cópia. Então, no meu job de cópia, eu já coloquei aqui para vocês, bem mastigado aqui em cima, então você só vai ter que colocar qual que é a sua proclib que o SNPE atualiza, depois a proclib para onde você quer copiar, que no caso aqui o meu é a user.proclib, mesma coisa para a parmlib, então ela vai ser copiada da samplib, e para dentro de uma parmlib local sua. Tá? Uma outra coisa que eu ia falar para vocês a instalação do ZOSMF, ela é praticamente 90% baseada em HackF. Então, assim, não vai ter muita ação que você vai tomar como um ZOS System Programmer de verdade. Isso aí é muito mais setup de segurança do que qualquer outra coisa. Então, seria legal vocês que estão aqui, que são de ZOS, que não são de segurança, ou de alguma outra área que está interessada, passarem depois esses slides com o seu time de segurança. Certo? Então, para a gente startar esse processo de instalação, e agora eu vou trocar, está tudo documentado aqui nos slides, tá, pessoal, depois, mas eu vou trocar para a tela para a gente ir fazendo isso live aqui. Então, só um minuto, deixa eu trocar aqui o compartilhamento.
Ô, Dudu, uma curiosidade. Sim. Você já pegou alguma outra instalação com algum outro produto de segurança, SF2, Top Secret? A IBM já proveu os samples para eles também? Cara, eu sei que na instalação do Top Secret tem os samples dos EOSMF estão lá, tá? Mas tem na Samplib do Top Secret. A CF2, aí eu já não sei, tá? Ah, tá. Beleza. Bom, vocês estão conseguindo ver a tela? Então sim. Certo. Tem alguma pergunta antes da gente começar? Tinha essa sobre a instalação com o Top Secret e o ACF2. Eu não sei se é só para mim, mas eu acho que você vai ter que mudar um pouco a quantidade de linhas. Está meio difícil de ler, de ver o que está nos jobs dentro da sua seção do ISPF. Certo, deixa eu fechar aqui. Melhorou? Tá um pouquinho melhor. Você prefere que eu baixe mais ainda? Porque daí vai ficar ruim de ler o JCL, né? Não, eu acho que agora já dá pro pessoal ler já. Ele ficou meio amassado só na tela, mas já dá para ver. Certo. Então, esse primeiro job aqui que eu vou rodar, como a ideia é a gente redefinir as coisas do zero, eu vou gerar um novo ZFS de dados, né, para o ZOSMF, que no meu caso ele vai chamar omvs.global.zosmf. Você vai ter que ajustar esse nome, né, para o padrão do seu ambiente aí. Então, a única parte que você precisa customizar vai ser aqui em cima, e também o tamanho, se você quiser mudar, colocar um maior, enfim. Mas esse de 500 mega já deve ser o suficiente. Tá, então aqui ele vai fazer, ele vai desmontar, caso esse file system esteja montado, vai deletar o meu velho e vai fazer a alocação de um novo e já vai montar para mim no diretório. Então vou dar uma olhadinha aqui só para ver como é que foi. Ele foi deletado aqui. Foi criado um novo aqui e ele foi montado. Então dá para ver aqui que ele foi montado. Legal. Então esse cara aqui está zerado. Então o próximo job da nossa flow, a única coisa que vocês vão precisar customizar é aqui em cima, o host name, porque ele vai ser usado para gerar o certificado. Né? Então, aqui também temos outros recursos do SMF, ele vai fazer a criação do usuário, ele vai fazer a criação do profile de started, então tudo é criado aqui a partir desse job. Tá? No meu caso, eu não vou mudar aqui o hostname porque já está certo para mim. Nós vamos submeter esse job e nós vamos ver o resultado dele. Deixa ele acabar. Vocês vão perceber também, quem estiver rodando essa instalação com time de segurança, vai perceber que tem algumas... Vocês vão receber algumas mensagens de recursos que já estão definidos. Por quê? Porque são recursos que o ZSMF precisa, mas que não são do ZOSMF. Então, muito provavelmente no seu sistema já vai existir. No meu caso, bpx.console, irrdigitcert.list. Então, são recursos que normalmente você já vai ver dentro do seu
do seu sistema, tá? Então, não tem que se preocupar com isso, você só tem que se preocupar se tiver algum erro, caso ele não conseguiu definir o recurso por algum motivo, seja sintaxe ou alguma outra coisa, mas também não é para dar problema. Bom, o próximo job é para fazer o setup do auto-start do seu SMF, tá? Então, ele precisa desses recursos aqui, porque daí o que ele vai fazer? Ele vai pegar o signal que vem lá do CIA quando startar o TCP/IP, e aí ele vai fazer ele vai detectar esse start do TCP/IP e vai fazer o start do SMF automático. A ideia é que você não precise ter isso dentro do seu produto de automação, ele faz parte do ZOS, tá? Uma olhadinha aqui também. Legal, ele só reclamou que teve um recurso que já estava definido, mas também tudo bem. Deixa eu aproveitar. Eu não sei se talvez melhora um pouco a tela se você não deixar maximizado, sabe? Diminuir um pouco na lateral Assim? só. Eu acho que não, acho que ficou igual. Deixa eu tentar diminuir mais um pouco. Assim. Acho que ficou igual, acho que não mudou muita coisa, não. Mas tá bom, tá melhor assim, acho que já dá pra ler. Valeu. Tá certo. Bom, então aqui o próximo job ele vai fazer o setup das tasks de administrador e de links do seu SMF. Então você tem lá depois que ele tiver, a gente mostra para vocês, tem uma seção de links que tem lá o site da IBM, onde você encontra mais informações. Você também pode colocar um link seu lá. E esses links eles são todos protegidos por HackF também. Tá? Se você quiser fazer um negócio mais genérico aqui, ao invés de colocar segurança para cada link, você pode colocar também, tá? Você pode pagar tudo isso que está aqui, colocar um isodflt.zosmf.links.asterisco, por exemplo, e vai funcionar também. Só que aí você não tem a segurança granular para cada link que você colocar lá no ZOSMF, tá? Não sei quanto é importante para vocês na instalação de vocês isso. Tá? Então, aqui também eu já recebi que tem alguns que já estão definidos, mas não teve nenhuma falha. Então, job número 5. Aí, outra coisa que eu esqueci de falar para vocês. Aqui no job card, eu coloquei também, além da documentação na apresentação, eu coloquei o nome do job que está lá na Samplib. Então, se vocês precisarem checar alguma coisa, o Eduardo usou do 2.4 aqui, mas eu estou instalando já daqui um ano de diferença, eu quero ver se mudou alguma coisa, você pode ir lá nesse membro que está ali em cima e fazer uma comparação, tá? Então, aqui, esse primeiro job é do Configuration Assistant, né? Então, ele tem alguns poucos recursos que ele vai fazer definição aqui. E a IBM ela fez isso bem separado para você poder instalar justamente só os componentes que você quer. É que aqui, no caso, a gente vai instalar tudo. Então, aqui, como eu falei para vocês, vai ter alguns recursos na OpenCMDS, que também não são 12 o SMF particularmente. Então, já vi que tem alguns que já estão definidos. Mas tudo bem, vamos lá. Job número 6, esse é para o plugin do Capacity Provisioning. Também não são tantos recursos. Legal, então ele definiu os recursos, fez o refresh, tá tudo certo. O sétimo job é para quem for trabalhar com BCPII e tiver componentes em hardware e quiser fazer com que o ZOSMF consiga fazer o discovery. Então aqui você só vai ter que trocar, né, no caso, para o seu community name, se você precisar. E o recurso aqui, ele está bem genérico, tá? Eu coloquei ele bem genérico porque muita gente comentou na outra vez que eu fiz esse workshop que eles não definem para cada LPAR, para cada hardware certinho. Então, eu troquei isso aqui para um recurso genérico, mas se você quiser,
você pode pegar o ISU CP/CD, que está lá na Samplib, e ele tem os exemplos de definição mais granular, caso vocês precisem, tá? Foi o único job que eu acho que eu alterei a pedido das pessoas que estavam no outro workshop. O resto é tudo igualzinho, praticamente, o do sample. Tá? Bom, vamos voltar lá, vamos dar uma olhada como é que rodou. Não, legal. Ele só reclamou que já tinha definido, porque também esse também não é um recurso específico do OSMF. Tá? Eu vi que tem uma pergunta aí, Bill, é isso? Isso, o pessoal está perguntando se já está fazendo o hacklisting. Ah, sim, já está fazendo. Para todas as classes que precisam ser hacklisted, elas têm... Deixa eu voltar, peraí. Aqui, o refresh vai ser os que estão lá no começo. Acho que são job 1 ou 2 que fazem a definição, quer ver? Então, find hacklist. Bom, tá tudo aqui, ó. Então, quando você começa o setup do core, ele já faz a ativação e já faz o hacklist para as classes que precisam. Certo? Beleza. Bom, vamos lá. 7, então a gente está no 7º job, 8º agora, tá? Então, o 8º é o plugin do Software Management, onde vocês vão, através desse plugin, importar o seu ambiente de SMPE, para vocês poderem fazer query, tá? Ainda não é possível com esse plugin fazer apply de PTF. Você consegue mesmo, é só ter um inventório de todo o seu software, ver data de fim de suporte, esse tipo de coisa. Mas no futuro aí, próximo, imagino, acho que até o final do ano deve estar saindo alguma coisa nesse sentido, tá? Então tá legal, vamos definir os recursos aqui para o Software Management, e também através do Software Management você consegue fazer o deploy de um pacote de software, sendo ele SMPE ou não, tá? Você constrói o pacote no Software Management e você consegue distribuir isso para outras LPARs rodando o OSMF através do OSMF. Você não precisa fazer como a gente costumava fazer, mandar um NDM e todo esse tipo de coisa. Você define uma topologia no OSMF e você manda o pacote de software por lá. Tá? O nosso job também terminou com 0, os recursos foram definidos aqui. Tá? Bom, número 9, a gente agora vai fazer o setup das settings do OSMF. Então, a gente está vendo aqui System Settings, FTP Settings. Isso aqui controla quem é que pode fazer o update nessas settings. No caso, normalmente é o ISU Admin, né, o grupo ISU Admin. Então, vamos lá, vamos rodar esse job aqui. Uma coisa que eu acho que foi bem bacana do iOS 2.4 foi o plugin do Security Assistant, né? Nesse ponto que você está aqui da instalação, será que a gente consegue olhar lá quais os recursos que o usuário já tem acesso? Vamos fazer assim, William, eu pensei nisso, tá? Eu não vou rodar o último job. Ah, bacana. E aí a gente entra lá para ver como é que tá. Beleza? Então, aqui o número 10, vamos fazer o setup do CA básico. Tá? Eu coloquei um job mais completo, que é o CA 001, que ele tem, na verdade, a definição completa do CA, mas se você não quiser e não puder fazer essa definição, pelo menos o mínimo que você tem que fazer está aqui nesse job. Tá? Então, aqui no meu, ele vai reclamar que já está definido, porque eu já fiz o setup completo, então já está pronto para mim. Número 11, a gente vai fazer o setup dos OSMF consoles, que permite a gente mandar comando de console através de REST API ou através da própria interface dos OSMF. Quando a gente fala de ZOSMF também em REST APIs, a gente tem que deixar bem claro que o ZOSMF ele consome as suas próprias APIs. Então, não tem jeito, por exemplo, às vezes a pessoa pergunta, mas eu consigo fazer o setup do ZOSMF, mas sem fazer o setup de REST API, porque eu não quero mexer com isso?
Na verdade, você não consegue, porque o ZOSMF ele é consumidor da própria REST API. Então, aqui também recebi algumas mensagens que o recurso já estava definido, mas também não são recursos próprios do ZOSMF, são coisas que ele precisa. Então, você vê que tem aqui recurso de console, mvs.mcsopera, asterisco, você vê que tem a autoridade do TSO, console, então, muito provavelmente no sistema de vocês também é possível que exista, tá? Lá, o job 12 também, ele não é um job que faz parte do setup 12 ou SMF, esse job não está no SampLib, esse job é alguma coisa a mais que a gente está dando para vocês, que é fazer a definição, se vocês estão usando o CSF, o SMF ele precisa do CSF, tá? Então, se vocês ainda não têm esses recursos ou algum mais genérico definido, esses são todos os recursos que o SMF precisa na classe CSF Serve, tá? Então, você vai estar fazendo a criação e fazendo o permit já para o usuário do ZOSMF aqui. Mesma coisa, para mim isso aqui já está definido, porque eu já tinha isso feito antes. Tá? Aqui no Job 13, a gente vai estar fazendo o setup do Incident Manager, né? Aquele plugin do ZOSMF que você consegue ler os dumps que estão no seu dump directory e consegue mandar eles para a IBM a partir da interface do ZOSMF, sem ter que fazer o tradicional TERS, FTP e tudo mais. Você ainda vai estar fazendo essas coisas, mas o ZOSMF vai fazer isso para você. Você não vai mais ter que fazer isso manualmente. Então, beleza, aqui também ele reclamou para mim que tinha algumas coisas que já estavam definidas, outras coisas ele falou que não vai refletir até o refresh, e aí tem um refresh lá no final do job. Vamos lá, o job 14. É o job que define os recursos para a interface do ISPF, rodando embaixo do ZOSMF, são só poucos recursos aqui. O job 15, ele é o job que vai instalar o plugin do ZERT, Network Analyzer. Então, é um plugin relativamente novo, né? Ele faz a análise dos pacotes do ATTLS, você tem a TTLS instalado. Essa parte aqui, lógico, ela é só parte do setup do ZOSMF, porque para você funcionar esse plugin, você vai precisar de uma tabela também de DB2, né? Então, essa parte do ZOSMF, você precisaria trabalhar com alguém de DB2 para fazer isso funcionar direitinho, tá? Bom, próximo job aqui. Vamos dar uma olhada só no último que eu não olhei aqui. Bom, foi tudo bem. Só um deles já estava definido. Bom, o próximo job ele vai fazer a instalação do plugin de notifications do ZOSMF. Você pode receber notificações através do próprio ZOSMF ou por e-mail, através desse plugin, tá? Para eventos que acontecem no ambiente do ZOSMF. Por exemplo, uma workflow acabou, ou você foi assignado algum step de uma workflow, coisa desse tipo. Legal, alguns já estavam definidos. Bom, agora o CPSEC, que é o 17, ele é para o Cloud Provisioning. Esse é aquele plugin do ZOSMF, onde vocês vão estar fazendo provisioning de SIX, DB2, IMS, tudo através do ZOSMF. Então, se você tem... vamos imaginar hoje, você tem um grupo de desenvolvimento e os caras estão precisando de um IMS novinho, zero bala, para testar alguma coisa. Hoje em dia é bem complicado de você pegar e criar um ambiente do zero para o cara, tipo, a hora que ele quer. Então, através do Cloud Provisioning,
O suporte de MS, ele pode usar os templates que já vem com o Cloud Provisioning, mudar, né, obviamente, para os padrões da LPAR onde você trabalha, e você consegue fazer o provisioning de um IMS, de um Kix, alguma coisa aí em menos de 5 minutos, tá? Depois que o template está pronto, você só troca as variáveis e o Cloud Provisioning, ele faz tudo para você, inclusive a definição de HackF para essas regions novas que você está subindo, tá? O legal do Cloud Provisioning é que ele também faz o caminho contrário. Se você acabou de provisionar um SIX, por exemplo, através do Cloud Provisioning e você não precisa mais dele, você tem o caminho reverso também. Você pode ir lá depois no provisionamento e mandar ele desprovisionar aquele SIX. Então ele toma todos os steps de forma reversa para voltar aquilo do jeito que estava antes, tá? E não deixar nenhum lixo no seu sistema. Tá? Bom, beleza. Aqui também, para esse, a gente recebeu que só que um recurso já estava definido. Tá? Tem alguns recursos também, eles são definidos por mais de um job no OSMF, porque às vezes você vai instalar um plugin, mas não vai instalar outro, mas aquele recurso precisa para os dois plugins. Então, às vezes ele está presente também em mais de um job. Tá? Bom, o próximo job é para o nosso Resource Monitoring, né? Que ele é o plugin que conversa com o RMF, ele pega dados do RMF, plota gráfico e tudo mais. Ele veio para substituir, né? Para quem usava o RMF Web, ele veio para substituir o RMF Web. A intenção da IBM é que você pare de usar Web e comece a usar a interface que está dentro do ZOSMF, tá? Assim como WLM, assim como também CPM, né? Está sendo trazido tudo para baixo do ZOSMF. Bom, os recursos para esse job aqui também foram definidos, tudo legal. Bom, job número 20, esse é o plugin que o William comentou. Então, agora no ZOSMF, no ZOS 2.4, esse plugin foi lançado, mas ele também foi backported para o 2.3. Então, se você vê o 2.3, provavelmente no último nível de PTF, você também tem esse plugin. Tá? O que esse plugin faz? Para mim, ele é bastante importante, porque como você tem muitas definições de segurança no ZOSMF, às vezes você foi lá pelo manual, rodou todos os jobs, você acha que acabou, mas tem uma função que não está funcionando. Para algum usuário específico ou para você mesmo. Então você pode ir no Configuration Assistant e ele vai te mostrar de forma gráfica tudo que você tem definido, o que é que está faltando. E às vezes também, se você tem um usuário que, se você acha que está tudo certo se você mas você tem um usuário específico que não consegue acesso a uma função específica, você pode ir lá no Configuration Assistant, colocar o usuário desse cara lá, e você pode checar o porquê que ele não está funcionando, tá? Ele vai te mostrar o que está faltando. Tá? Depois a gente dá uma olhada nesse plugin quando subir, tá? Bom, o próximo job é para o plugin do Sysplex, tá? Esse plugin, ele usa bastante o CIE e o CIM para pegar a informação das estruturas, do seu campo dataset, o que você tem definido a nível de Sysplex. Então, vamos dar uma olhada aqui só. Bom, legal, não teve nenhuma falha. Job número 22 são as definições para Swagger Interface. Para quem não sabe, não conhece muito de REST APIs, a Swagger Interface é uma interface aqui não só do ZOSMF, né, mas para todos os produtos que tem REST API, que ele mostra para você como você pode usar aquela REST API específica, e ele te dá até um comandinho do curl para você fazer o teste dessas REST APIs. Ele também deixa você fazer o teste da REST API através da própria interface, então é bem interessante. Tá. Vou dar uma olhada aqui só. Legal, tinha algumas que já tinha aqui. O resto já foi definido. Esse job agora aqui, o WFSec para fazer o setup das workflows.
Legal, isso já tinha sido definido antes. Agora, o plugin do WLM. Então, esse aqui, na verdade, ele é realmente um replacement para a interface do WLM que você tem no TSO. Na minha opinião, ela é melhor, né? Tem alguns casos que o pessoal fala, não, mas eu sou mais produtivo lá no TSO do que eu sou produtivo no ZOSMF, tá? Esse é um dos casos que eu vou falar para você que não. Lá na interface do WLM do ZOSMF, ela é muito boa, ela já mostra para você com antecedência. Antes de você entrar nas opções, se você tem algum alerta, alguma coisa que está errado, ou alguma possível política que você definiu que não está coerente, tá? Então, eu acho ela bem legal. Então, nós vamos pular o Job 26, tá? Para a gente poder ver os resultados lá no Security Assistant. E eu só vou rodar aqui o Job 27 agora para fazer como a gente definiu esses ZFS lá atrás, eu só vou corrigir para o usuário e para o grupo do ZOSMF para não dar problema na hora de subir. Tá? Bom, acabando a execução desses jobs aqui, agora falta para a gente fazer o quê? A gente vai lá na nossa proclib. Eduardo, uma pergunta aqui do pessoal. O uso da serve-alf é mandatório? Olha, eu acredito que você não tiver com a classe ativa, ela não faz verificação no HackF, né? Então, eu acredito que se você tiver com a classe inativa, não. Mas se você tiver com ela ativa, você vai precisar fazer, sim. Ok. Eu não sei, pode ser que seja um requerimento, eu não... Tá. Legal, bacana. Tá, só tem um detalhe, eu não rodei os jogos de cópia, né? Então eu vou estar copiando aqui a minha proclib e a minha parmlib lá da samplib e da proclib da IBM, né, que a IBM atualiza com o SMPE. Então aqui eu trouxe as procs ISO-ANG1, ISO-FPROC, ISO-INSTP e ISO-SVR1. Tá, todos os ESMF. A ISO-ANG1, ela é o address space do Angel, ele que faz a interface com o HackF. Tá? O ISO-FPROC é a proc que vai trabalhar com a REST API de files para pegar informação dos arquivos que estão dentro do seu sistema. O importante aqui é você verificar se esses datasets que estão aqui, que já vêm como padrão, batem com a instalação do seu sistema. Senão, você vai ter que trocar. Tem muita gente que usa, ao invés de ISP aqui, por exemplo, SysOom. Então, se você não fizer essa troca aqui, muito provavelmente não vai funcionar. Então, é uma coisa que vocês têm que ficar ligado. A InstP é aquela starta, a gente definiu lá os recursos, ela vai startar com o IPL, e assim que o TCP/IP estiver up, ela que vai soltar a ISO SVR1, que é a do nosso server, tá? Então, aqui dentro, se você instalou, definiu aqueles FS em outro lugar que não seja Global ZOSMF, você vai ter que apontar aqui no userdir, tá? E assim como se você também não usa o padrão aqui, user LPP, eu acho muito difícil, mas se você não usa esse padrão aqui para sua instalação, você também vai ter que indicar onde é que estão os binários aqui do Liberty e do ZOSMF. Tá? Aqui também tem uma coisa, o ZOSMF ele vem com uma cópia embutida do Knowledge Center. Então, se vocês quiserem fazer o speed up do startup do ZOSMF, não é tão significativo, mas vocês podem desligar esse KC index Y para ele não fazer o rebuild. Tá? Então, acho que é isso. Aqui no meu ambiente eu não vou precisar mudar nada. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui na MLib. Então, a gente copiou ISO PRM de lá. Só vou dar uma olhadinha aqui se está tudo certo.
Então você vai ter que trocar o Java Home se você não usa esse caminho aqui, você vai ter que trocar a porta se você usa alguma coisa diferente de 443. O que mais? O CSRF Switch, ele é o Cross-Site Source Forgery. Ele é uma flag que se eu deixar isso aqui como on, quando eu for fazer uma chamada de REST API no ZOSMF, eu tenho que passar um cabeçalho específico do ZOSMF. Agora eu não lembro qual é de cabeça, mas você tem que passar um cabeçalho específico, tá? Então, se você está apenas testando no LPAR de teste, eu aconselho você deixar isso aqui off, tá? E, bom, depois disso, a gente só tem que olhar aqui embaixo nos plugins, porque vem tudo comentado. Então, a gente pode, como a gente fez uma instalação completa, eu vou descomentar isso aqui e vou deixar subir todos os plugins, tá? Caso vocês não tenham feito a instalação completa, feito só a instalação básica, vocês podem deixar isso tudo comentado e o ZSMF vai subir com o basicão. Tá? Bom, eu acho que é isso e a partir de agora a gente já pode startar o nosso ZOSMF. Então, vai subir primeiro a Zhuang 1, tá? Porque o ZOSMF precisa dela. Então, depois que ela startar, vocês vão olhar aqui, vai ter essa mensagem Initialization Complete, tá? Se aconteceu isso aqui, tá tudo bem, tá tudo certo. E ISU SVR1, que é a task do servidor do ZOSMF. Então, também, se vocês fizeram tudo certinho, executaram os jobs tudo bonitinho aqui, e fizeram a atualização da Parmlib correto, ele também vai começar a subir. Esse não é tão rápido, ele demora um pouquinho, tá? Dependendo do ambiente onde você está subindo. Se for um ambiente de produção bem parrudo, ele sobe rápido, né? Senão ele vai demorar um pouquinho aqui. E à medida que ele vai subindo, se você for lá no fundo, ele vai falando para você quais são as web applications que ele está startando, tá? Uma de cada vez aqui embaixo. E ele também vai te passar em qual URL que essa web app está disponível, tá? Então, por exemplo, a gente olhou a Swagger Interface, a Swagger é esse cara aqui, ó. ZSMF API Explorer, REST Jobs é a REST API de Jobs para o ZOSMF, esse aqui para o TSO e assim vai, tá? Então, vamos ver aqui. A mensagem que a gente normalmente usa na automação para identificar que o ZOSMF subiu é essa daqui, essa CWWKF0011I, tá? Que ela fala ZOSMF Service Ready to Run Smarter Planet. Tá? E aqui nesse ponto eu acredito que já é para eu conseguir logar na interface. Hora de cruzar os dedos. Você sabe, né? Live é sempre Exato, live é surpresa. sempre complicado, vamos lá. Enquanto você loga aí, o pessoal tinha perguntado do KC Index lá que você comentou. Eles perderam. É basicamente para remover a flag para ele não carregar o Knowledge Center, né? Não para não carregar o Knowledge Center. Quando você carrega o Knowledge Center, você tem a opção de fazer o rebuild dos índices do Knowledge Center, tá? Então, por exemplo, imagina só que você derrubou os SMF, você instalou algumas PTFs e atualizou o Knowledge Center. Então, a hora que ele subir, ele vai fazer o rebuild para pegar essas coisas novas, entendeu? Então, se você não quiser fazer o rebuild em todo o restart dos SMF, você tá para novo, entendeu? Ah, beleza. O pessoal também comentou, o Paulo comentou lá no chat, que o serve alpha é obrigatório para o TCP/IP. Então, provavelmente a classe vai estar ativa, a gente precisa das definições, né? Ah, sim, sim. Vamos lá, vamos tentar, vamos logar aqui.
Tá, então agora quando você loga no ZOSMF, antigamente a gente tinha aquela interface de menu aqui do lado, né, que era uma árvore, então aqui na esquerda você tinha alguns menus, e era um frame dividido, na parte da direita você tinha o conteúdo realmente do ZOSMF, então essa interface ela mudou bastante, ela agora é um desktop, né? Então aqui para a gente começar a testar algumas coisas, vamos abrir aqui o Job Output. Então, assim como eu falei para vocês, o ZOSMF ele consome a própria REST API para mostrar essa tela aqui. Então, se isso aqui está funcionando, com certeza a sua REST API vai estar funcionando também. Tá? Tem a REST API de files aqui. Então, vou pegar aqui o meu HLQ, ele vai trazer aqui os meus jobs. Tá? Deixa eu voltar aqui. Então, essa library aqui, ó, eu rodei para vocês, ela está aqui dentro. Então, eu conseguiria rodar esses jobs a partir do próprio ZOSMF aqui. Tá? Então, eu vou pegar aqui um job de list, por exemplo, só para vocês verem como é que é rodar isso aqui por aqui. Se rodar por aqui é mais fácil. Assim que eu rodo ele já vai me trazer a telinha, né? Aquela telinha de jobs que a gente viu antes aqui. E aqui eu posso clicar no meu output e ver por aqui, ó. Então aqui tem um listing de todos os recursos que a gente definiu para o ZOSMF. Tudo legal, tudo funcionando. E mais uma coisa que eu vou mostrar para vocês, que seria o Configuration Assistant, que o William mencionou. Tá? Então esse cara aqui, assim que ele carregar, então ele vai fazer uma validação automática para o meu usuário. Tá? Eu posso trocar isso aqui, mas assim que ele abre, ele já vai carregar o do meu usuário. E ele vai sair checando por todos esses recursos que a gente definiu durante a instalação. Então eu deixei um job sem executar, né, que foi o último, e ele vai mostrar aqui para mim quais foram os recursos. Agora tem que achar aqui. Legal que ele não está trocando a aba, né? Deixa eu tentar fechar de novo. Agora ele trouxe. Tá, então aqui são todos os recursos que a gente foi definindo para todos os plugins, todos aqueles jobzinhos de sample. Então você pode expandir, dar uma olhada aqui, ó. Então, por exemplo, para o meu usuário, ele passou, ele tem autoridade, tá? E tem uns recursos aqui, ó, que são do Shared Certificate, Keyring, que não passou. Por quê? Porque eu não executei aquele último job, então ele ainda fala para você qual é o recurso, ele fala qual é o nível de acesso que precisa e qual o usuário que precisa desse acesso. No caso, é o server do próprio ZOSMF. Tá? Para mim, e por que eu deixei isso aqui sem rodar? Porque eu não uso Shared de qualquer forma, eu queria mostrar isso para vocês, tá? Então não tem problema. Agora, se eu fizer o seguinte, se eu vier aqui no meu TSO, eu já até criei um usuário aqui para isso. Então, se eu colocar aqui um usuário que não tem acesso, ele já me fala na hora, que eu já não sou, esse usuário não é autorizado a usar o ZOSMF, tá? Então, e se ele fosse autorizado em algumas partes do ZOSMF, mas não tudo, ele iria me mostrar exatamente aqui, tá? Quais são os recursos que esse cara ia precisar para usar o ZOSMF. Tá? Por isso que eu acho que é bem importante esse plugin, embora para mim ainda falte alguma coisa do tipo, legal, tá faltando esses recursos aqui, mas tem algum botão que eu possa clicar para, por exemplo, gerar um job, eu já me submeter um job daqui mesmo para consertar isso, entendeu? Então isso aqui ainda não tem, e também não tem uma referência cruzada, por exemplo, esse cara aqui não tá definido, roda esse job aqui na Samplib, sabe? Então, eu acho que faltou só esse cruzamento de informações aí.
tá? Mas legal, a nossa instalação do ZOSMF está aqui, está pronta, está feita. Nem todos os plugins ficam ali no desktop, então se você vier aqui no menuzinho das aplicações, você vai conseguir ver tudo que tem aqui, tá? Deixa eu ver se temos alguma coisa que dá para mostrar que é legal aqui. O pessoal perguntou se daria para mostrar alguma coisinha de workflow, aí, criar uma rapidinho, alguma coisa assim. E eu já vi que o pessoal já está se cobrando ali para começar a instalação no ambiente deles às 2 horas de hoje. 2 horas de hoje? Já vou começar a brincar com os SMF. Certo. Bom, vamos lá, espero que a gente ajude um pouco aí, né? O console também não quer voltar aqui, mas... de outras coisas quanto isso. Eu não habilitei, deixa eu dar uma olhada aqui na minha farm. A SPF tá aqui, por que não carregou? Bom, gente, mas assim também, acho que a gente pode ir finalizando, Bill, também, porque também o tempo tá curto. E, bom, depois, vamos ver se tem mais algumas dúvidas, gente. Sobre o processo de instalação, eu acho que não veio mais nenhuma pergunta, mas do que o pessoal tá interessado, a gente pode marcar uma outra sessão mais focada nas funções, com mais demos, usando as funções, os plugins ali mesmo. Uhum. Perfeito, a gente pode fazer sim. Eu tenho uma... Aliás, foi uma que foi bem extensa, né, no evento passado, e a gente apresentou um pouco. Mas legal, a gente pode marcar sim uma sessão para conversar um pouco mais. E também workflows vai ser, deixa eu ver, o duro é que eu não tenho, acho que eu não tenho nenhuma workflow nesse sistema para iniciar. Eu teria que baixar elas aqui. Não, sem problemas. A gente marca uma outra sessão só para focar nisso. Muito obrigado. Pessoal, eu passei o link do GitHub que vai estar os jobs para vocês pegarem lá depois, fazer o download desses jobs que a gente utilizou aqui nessa sessão. Você só precisa aceitar lá o invite e aí você consegue ter acesso para publicar lá no GitHub. Beleza, assim que a gente sair daqui, eu vou colocar os jobs lá e também vou colocar essa apresentação, tá? Legal. O pessoal tinha perguntado se a gente ia disponibilizar as aplicações também. Sim, eu tenho até alguns slides aqui sobre como testar a REST API do SMF, mas eu acho que infelizmente o tempo está curto, não vai dar para a gente cobrir esse tópico aí. Tá. O pessoal, veio mais uma pergunta. Todos os pacotes necessários do ZOSMF já vem no server pack padrão do ZOS 2.4? Sim, já vem. O ZOSMF agora ele é parte do sistema operacional, né? Então ele não tem nenhum componente que você precisa baixar separado, tá? É mais fazer a configuração de segurança mesmo e começar a usar. Exato. Vocês viram que a parte realmente de ZOS, ele é só realmente definir o file system, de startar o ZOSMF. O resto é tudo realmente segurança. Isso. Outro detalhe importante também, a parte dos plugins que vocês querem utilizar. É tudo lá na ParmLib, né? Depois de ter feito as definições, você precisa falar que você quer utilizar aqueles plugins. Sim. Tudo aqui. Então, tudo aqui embaixo. Do que você descomentar aqui, são os plugins que você vai estar habilitando. Tá?
E tem muita coisa hoje, pessoal, que é muito bacana, que tá aí para usar. O Zoe é um exemplo desse. E vocês precisam do ZSMF para poder aproveitar tudo que tem disponível, né? Então, eu acho que é bacana trazer esse mundo para dentro do... Ele já está ali no ZOS, né? Você só precisa começar a utilizar. Exatamente. Beleza, pessoal. Obrigado. Muito obrigado, Duza. Até a próxima sessão. Precisarem também, podem mandar aí um e-mail para quem está dentro da IBM, pode mandar Slack tranquilo aí, tá, gente? Bom dia para vocês. Isso, que quiserem conectar com o Eduardo, acho que o LinkedIn dele já está também lá no Meetup, quem quiser conectar pelo LinkedIn. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.